Olá pessoal, meu nome é Fabrício Guimarães, professor aqui da Flen Academy. E na aula de hoje, continuando sobre o assunto curva S, vou mostrar para vocês como elaborar a curva S de um determinado projeto, olhando para a quantidade de trabalho do projeto. Isso tudo dentro do ambiente do MS Project. Só que antes da gente ir lá para o Project, eu quero apresentar aqui algumas informações para vocês que vão servir de norte para as coisas ficarem um pouco mais simples e mais fáceis quando a gente estiver dentro do programa MS Project, beleza? Então, o primeiro ponto que eu preciso falar com vocês é o que é trabalho no MS Project. Vamos pensar da seguinte forma: toda tarefa no MS Project ela tem que ter uma duração. E toda tarefa que tem uma determinada duração para acontecer, ela começa a fazer mais sentido a partir do momento que eu atribuo um determinado recurso para executar essa tarefa. Agora vamos pensar um pouco mais além. Verifique o seguinte exemplo. Imagine que eu tenho uma tarefa que é fazer a limpeza de um determinado terreno. E a duração dessa tarefa é de 4 dias. E eu vou utilizar um servente, esse vai ser o meu recurso de mão de obra, e ele vai estar disponível para trabalhar de 8 horas por dia. Agora vamos entender o que é o tal do trabalho dentro do MS Project. Qual que é o trabalho para executar essa tarefa? Trabalho, pessoal, nada mais é do que o produto entre a duração da tarefa vezes a disponibilidade desse recurso para executar a tarefa. Dentro do MS Project, essa disponibilidade do recurso também é chamada de unidades do recurso. Tá joia? Nesse nosso exemplo, olha só que fácil. A quantidade de trabalho para executar a tarefa limpeza do terreno, produto de 4 dias vezes a disponibilidade de 8 horas por dia. A quantidade de trabalho para executar essa tarefa, portanto, é de 32 horas. Tranquilo? Esse é o primeiro princípio que vocês precisam entender bem para a gente ir lá para o ambiente do MS Project. Seguindo, existem aqui algumas informações para a gente gerar a curva S de trabalho dentro do MS Project. Quais são elas? Para elaborar dentro do MS Project a curva S, a gente vai precisar do trabalho acumulado da linha de base, ou seja, aquilo que foi planejado para o seu projeto, a quantidade de trabalho que foi inicialmente prevista para o projeto, o trabalho acumulado, que é aquilo que realmente está ajustado com a realidade do projeto, e o trabalho real acumulado, que está diretamente relacionado ao que efetivamente foi executado até a data de status do seu projeto. E para concluir essa parte teórica, o que o projeto precisa ter para a gente conseguir gerar a curva S? Bom, algumas informações que nós precisamos. O projeto ele precisa ter uma linha de base salva, tá joia? Então, sem ter uma linha de base cravada para o projeto, a gente não vai conseguir gerar os valores acumulados da linha de base. E outro ponto que a gente precisa é que o cronograma ele tem que estar atualizado até uma determinada data de status, ou seja, não adianta só eu elaborar o planejamento e querer gerar uma curva S de trabalho. Eu vou precisar que o projeto esteja atualizado até uma determinada data de status. Tranquilo? Essas são as primeiras informações básicas que a gente precisa ter antes da gente ir lá para o MS Project. Tendo visto isso, vamos lá para o MS Project utilizar um exemplo que eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo para vocês fazerem o download, onde a gente vai executar alguns passos e facilmente nós criaremos uma curva S de trabalho de um projeto no MS Project. Então vamos para lá para o software. Bom, pessoal, esse é o nosso projeto exemplo, onde nós vamos gerar uma curva S para esse projeto aqui dessa construção. Tá joia? Perceba que eu tenho uma lista de tarefas, tenho a duração dessas tarefas, tem data de início e término, já foram criadas todas as predecessoras e todas as tarefas já têm recursos atribuídos a elas. Bom, então voltando àquela parte teórica nossa, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é definir uma linha de base para o projeto. Para definir uma linha de base é bem simples. Basta você vir na guia Projeto e na opção Definir linha de base. Mais uma vez você vai selecionar a opção Definir linha de base e na janela que foi aberta a gente vai selecionar Definir linha de base. A gente pode selecionar 11 opções de linha de base. Como é a primeira, a gente vai selecionar a primeira opção. A gente vai manter selecionada a opção Projeto inteiro e a gente vai clicar em OK. Aparentemente não aconteceu nada, mas o que o Project acabou de fazer foi gravar todas as informações do nosso projeto.
data de início das tarefas, data de término, duração, recursos atribuídos, quantidade de trabalho. Isso que nós fizemos nada mais é do que definir o planejado do nosso projeto. Se você quiser ver a linha de base aqui no gráfico de Gantt, basta dar um clique com o botão direito, opção Mostrar ou ocultar estilos de barra e venha na opção Linha de base. E aqui você vai selecionar qual foi a linha de base que você salvou, que você quer exibir aqui no gráfico de Gantt. Vou selecionar a primeira opção, que foi essa que a gente salvou agora. E olha só, aqui no gráfico de Gantt vão aparecer barras cinzas que identificam a linha de base do projeto. Quando eu começar a controlar esse projeto, qualquer mudança que aconteça nele diferente do que foi planejado, a gente vai ver um descolamento aqui entre a linha de base e o planejamento do projeto. Bom, já fizemos a linha de base. O próximo passo é atualizar o projeto para a data de status, ou seja, a data atual do projeto ou a data de status que você quiser definir. Para fazer isso também é bem simples. Basta vir na guia Projeto e selecionar a opção Atualizar Projeto. Pessoal, é importante esclarecer que o que nós estamos fazendo é atualizar o projeto para uma determinada data, de modo que o projeto considere que as tarefas foram percentualmente concluídas até uma determinada etapa. Então perceba o seguinte, esse projeto ele começa no dia 1/12 de 2016 e tem previsão de término do dia 23/3/17. O que eu estou fazendo agora é dizer para o project que todo esse projeto vai ser atualizado até a data 21/2/17 e eu vou dizer que as tarefas planejadas foram executadas exatamente como planejado e depois a gente faz alguns ajustes. Para atualizar o projeto, basta vir então aqui e clicar em OK e o project vai atualizar o projeto até a data de status. Tendo feito isso, você vai notar agora que várias tarefas estão com esse marcador que indicam que a tarefa foi concluída. Algumas outras estarão com algum percentual concluído que varia um pouquinho. Tá joia? Bom, a próxima etapa é dizer que algumas tarefas, provavelmente elas não começaram e terminaram conforme as datas estabelecidas no planejamento. Quando a gente quer fazer o controle do nosso projeto, a gente precisa utilizar a tabela de controle. E é bem simples. Basta vir na guia Exibição, a gente vai selecionar Tabelas e eu vou selecionar a tabela Controle. Na tabela Controle, eu tenho aqui algumas colunas que me mostram algumas informações. Como a gente atualizou o projeto até a data de hoje, o projeto disse que tudo aconteceu conforme planejado. Mas eu ainda tenho a opção de dizer que algumas coisas não aconteceram conforme planejado. Então eu posso fazer o ajuste do início real da tarefa e do término real, além de informar qual que é o percentual concluído da tarefa e ainda qual que é a duração real e restante de cada uma dessas tarefas. Para o nosso caso, nós vamos vir aqui na tarefa Madeiramento, que está aqui na linha 15. Perceba que ela começou no dia 9/2 conforme o planejado, ela ainda não está concluída, e ela tem um percentual concluído de 89%. O que eu vou dizer agora é que, se eu somar a duração real e a duração restante, eu vou notar que a duração dessa tarefa era de 10 dias. Perceba que eu vou alterar isso daqui. Eu vou dizer que a duração real dessa tarefa se mantém aqui em 8,88, mas que a duração restante, eu já sei que essa tarefa vai atrasar, então eu vou precisar de 4 dias para concluir essa tarefa. Perceba o seguinte, se eu vier aqui no meu gráfico de Gantt, veja na barra cinza, que é a minha linha de base, que a duração era menor do que a que está sendo prevista agora com uma duração maior. Por eu ter alterado esse item aqui, perceba o seguinte, a minha barra da tarefa seguinte também foi descolada, de modo que o atraso dessa tarefa gerou um atraso da tarefa seguinte. Bom, pessoal, feito isso, apenas algumas configurações bem básicas, a gente já está apto a gerar a curva S de trabalho desse projeto dentro do MS Project. Para fazer isso também é bem simples. A gente vai vir aqui na guia Relatório, Novo Relatório e um relatório em branco. Eu vou dar um nome para esse novo relatório como curva S de trabalho. Vou colocar aqui em maiúsculo e vou clicar em OK. Beleza. Aparentemente, eu ainda não tenho nada. Bom, a gente vai vir aqui na guia Design, Gráfico, e eu vou selecionar um gráfico de linhas. Então, vou selecionar linhas, vou deixar essa linha mesmo básica selecionada e vou clicar em OK. Por padrão, ele já seleciona algumas informações para mim e gera um gráfico
do nosso projeto. Só que ainda não são essas informações que eu quero. Então eu vou clicar em qualquer área desse gráfico, vai aparecer uma lista de campos onde eu posso selecionar os campos que eu quero que apareçam no gráfico. E agora eu vou desmarcar essas duas opções que vieram marcadas. Pessoal, a primeira coisa que eu vou selecionar aqui que eu quero mostrar para vocês é o meu trabalho acumulado. Então eu vou selecionar o meu trabalho acumulado e eu já gerei a curva S do trabalho acumulado. Percebam que eu tenho aqui uma curva com a quantidade acumulada de trabalho do meu projeto ao longo do tempo, que é basicamente a definição do que é uma curva S. Uma outra ação que eu posso fazer é vir aqui e selecionar a quantidade de trabalho real acumulado. Mas antes disso, nós vamos mostrar que há um descolamento entre o trabalho acumulado e o trabalho acumulado da linha de base. Então eu vou abrir essa lista e vou selecionar trabalho acumulado da linha de base. Perceba o seguinte, o meu projeto ele seguiu conforme o planejado até mais ou menos essa data aqui, no final de fevereiro, e aqui ocorreu um descolamento entre o trabalho acumulado e o trabalho acumulado da linha de base. Em outras palavras, conforme a gente já viu nos vídeos anteriores, o trabalho acumulado da linha de base seria o planejado e o trabalho acumulado seria o executado e previsto aqui para frente. Se eu quiser ver o que realmente já foi executado, acumulado do projeto, eu ainda posso vir aqui e selecionar a opção trabalho real acumulado. Perceba que agora eu tenho três linhas no meu gráfico. Eu tenho o trabalho acumulado da linha de base, o trabalho acumulado do meu projeto e o trabalho real acumulado. Perceba que o trabalho real acumulado, em determinado ponto, ele se torna uma linha reta. Isso porque o projeto ainda não acabou e eu tenho aqui o acumulado até a data atual e ele vai permanecer o mesmo valor até o final. Tá joia? Simples assim, a gente criou a nossa curva S de trabalho de um determinado projeto no Project. O que a gente pode fazer aqui é algumas edições, como por exemplo, inserir aqui um título do gráfico. Posso colocar aqui, por exemplo, curva S de trabalho. Opa! Curva S do trabalho. Posso fazer alguns ajustes aqui na dimensão desse gráfico, para ele ficar um pouco mais adequado às nossas necessidades. Se você quiser, você pode mudar aqui essa frequência do tempo, basta vir em editar. E aqui as unidades, ao invés de dias, eu vou mudar para semanas. Vou clicar em OK. E aqui vai ficar um pouco mais agradável. Eu ainda posso selecionar esse eixo, fazer alguma formatação aqui. Posso, por exemplo, colocar que a posição aqui vai ser com base na... Vou selecionar essa opção aqui na vertical, para ele ficar um pouco mais adequado. E aqui você pode fazer algumas outras considerações para formatar da maneira que você quiser o seu gráfico. Beleza? Pessoal, nessa primeira parte a gente falou da curva S de trabalho dentro do MS Project. No vídeo seguinte, a gente vai gerar uma curva S do custo, mas aí tem alguns peguinhas que a gente vai ver logo mais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.